Ó, o rosto do servo de Deus como tá, ó, cortado, ó, cortou a orelha, a sobrancelha aqui, ó, o nariz, a cabeça do servo de Deus aqui atrás tá cortado, todo machucado. Ó, nós estamos aqui na congregação da Vila Menck. Essa pessoa aqui que nós não conhecemos entrou aqui dentro, espancou o servo de Deus, destruiu aqui, ó, a igreja, bateu em 3 irmãos. Ninguém nunca viu ele aqui, ninguém sabe como que ele é. Então, ele tá aqui amarrado, os irmãos amarraram ele porque tá aguardando a polícia chegar para levar ele. Filma aqui. O servo de Deus tá aqui todo com o rosto cortado. Que situação, irmãos. Parabéns aos irmãos aí que conseguiu conter aí esse indivíduo antes que algo pior acontecesse com os irmãos ali dentro. Vamos para o vídeo? A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Emerson Leu aqui. Veja essa notícia aqui, ó. Ali em Osasco, na Grande São Paulo, uma pessoa chegou para beber água na congregação cristã no Brasil. Na verdade, estava tendo... O repórter fala coral, essas outras coisas, porque eles não entendem, mas era provavelmente um ensaio. E era um dia também que eles mexiam com a construção ali nos fundos da igreja. A pessoa chegou para beber água, né? Foi logo pedindo ali para ajudar na construção também. E eles aceitaram a ajuda, né? Eu acho que, assim, se vai entrar para um culto, uma pessoa, nenhuma denominação pode impedir. Mas eles não conheciam a pessoa que ficou ali nos átrios da igreja, não sei se entrou no ensaio, e acabou se desentendendo com o jovem que saiu para beber água ali na igreja e começou ali a agressão e essa correria toda que deve ter acontecido. Provavelmente assustou muita gente ali. Veja essa reportagem aí. Porque 3 pessoas foram agredidas dentro de uma igreja na Grande São Paulo. Entre as vítimas, um adolescente de 14 anos. E o detalhe, o agressor teria se passado por um prestador de serviço. Aí rolou uma discussão com o jovem e ele partiu para cima dos fiéis. Os feridos foram levados para o pronto-socorro e esse caso agora segue em investigação. Marcelo Bittencourt preparou uma reportagem e vai trazer os detalhes dessa barbárie às 6h47 pelo horário de Brasília. O caso aconteceu nesta igreja em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Um homem chega aqui no local, cerca de 28 anos. Ele pede para beber água. Tanto o pastor quanto os membros da igreja recepcionam. Ele então pede para ajudar. Por quê? Porque no fundo aqui da igreja está tendo uma obra. E os pedreiros estavam no fundo. E os fiéis, inclusive garotos, participavam aqui do coral, ensaiavam. Infelizmente, o elemento que entrou aqui, né, a gente não conhece, né? Não sabe de onde que veio. Mas a gente não pode excluir as pessoas, né? A gente abraça todo mundo. Não se sabe por que um jovem que estava participando do coral, 14 anos, ele desce para beber água. E esse homem que entrou aqui no local, que inclusive não se identificou, ele não gostou. E passou a discutir, partiu aí para as vias de fato. Começou a agredir esses jovens. Os outros pedreiros que viram toda a situação tentaram apartar, mas também foram agredidos. Este agressor chegou a pegar uma enxada e feriu 3 pessoas, o adolescente e 2 pedreiros. Você imagina você tá dentro da igreja orando e de repente entra um sujeito desse aí agredindo todo mundo, isso é caso sério, né? Com crianças ali dentro. Crianças, senhores de idade, que aqui na congregação tem muitos irmãos de idade e bastante jovens que estão aí ensaiando aí durante o dia e durante a noite, né? Os fiéis aqui, as pessoas que frequentam, ficaram apavoradas. Inclusive, olha só, no detalhe ali, carrinho de bebê, porque além de adolescentes, crianças aqui que iriam participar do culto evangélico. Portanto, esse homem que surtou, não se tem uma explicação do que teria acontecido e acabou atacando 3 pessoas, um adolescente e 2 homens com uma enxada. Ficaram feridos, foi contido, a polícia chamada e ele acabou sendo preso em flagrante. A gente não exclui as pessoas, né? Mas a gente fica mais ligeiro, né? A gente temos alguns treinamentos assim para identificar essas pessoas, mas graças a Deus tá tudo certo, tá tudo em paz. Veja que situação. Ele pega a enxada e sai ali em agressão. Os 2 pedreiros e o adolescente de 14 anos. É uma loucura isso aí, né, irmãos? Na verdade, esse mundo, essas coisas todas que a gente vê, não é nada novo. Essas coisas já acontecia. Mas como a internet hoje, a reportagem, tem canais, por exemplo, Metrópolis, canais aí que qualquer coisinha vira notícia. E eles ficam procurando. Então hoje aparece essas coisas que acontecem. Mas já havia. E nunca é impossível que, né, se não tomar cuidado, as pessoas vão chegar, vão entrar e pode cometer atrocidades dentro das igrejas, ainda mais quando uma igreja é grande, tem várias igrejas em vários lugares, a probabilidade disso é muito maior. Em vários bairros, até bairros perigosos, às vezes não acontece, né? Mas aconteceu nesse daí. Poderia ter sido algo mais grave, como diz ali o
o irmão ali, não sei se é cooperador, aparece o nome dele na reportagem, mas poderia ter sido algo mais grave. Ele disse que eles recebem todo mundo, não pode excluir ninguém. Bom, aí a gente está falando das questões de construção ou de visita ao culto. Não vamos entrar no mérito desses jovens que às vezes eles decidem aí disciplinar, que na verdade hoje já não é mais igual antes. Pelo menos ainda eles falam que para Deus pode ser perdoado, tem perdão. Antigamente não, era logo excluído, sentado no último banco, porque não podia impedir de entrar dentro da igreja, senão excluía mesmo. Mas hoje já não. Existe uma melhora aí no significado de disciplina da igreja, e aqueles que eles, embora ela tem acepção de pessoas, não é para um familiar, não é para o mais rico da cidade, mas tem as disciplinas dentro da igreja, e eles dizem que alguns ali têm perdão diante de Deus. Mas a exclusão que ele está falando ali, voltamos ao assunto, foi aí de não impedir que ele fosse ajudar na construção. Isso é algo perigoso, né? Sem conhecer ninguém, e o porteiro ali provavelmente tem que estar sempre atento. Por isso que eu acho que é complicado assim deixar uma pessoa muito tempo de porteiro. Chega com uma certa idade, não é um mais novo, porque tem que ser pessoas atentas e ágeis, porque ali tinha crianças, né? As igrejas têm criança, e isso é um perigo total. As irmãs às vezes com um carrinho de bebê ali do lado, uma pessoa se aproxima, entre outras coisas que pode acontecer. Bom, dito isso, o que a gente pode ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 em diante: pois virá o tempo em que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Aguardam essa fala. Quando aguarda na fé, igual ele diz que permaneceu fiel, né? Ele reconhece os feitos dele, mas aqui em nenhum momento ele se justificou por essas obras. Ele fala, e a Bíblia enfatiza aqui nessas escrituras, na parte onde ele fala que ele permaneceu fiel, embora enfrentou tribulações e provações. O templo de adorar a Deus não está imune a ataque da maldade que está no ser humano, ou até mesmo ao redor dele ter ancião, pessoas com má índole, ou até mesmo com umas expectativas ou intenções de fazer o mal para alguma pessoa em todo o tempo. São pessoas que elas são ruins e elas são testadas nessa terra, e é colocado no meio do caminho do cristão. Então não está impedido e não está blindado de que ocorra todos os males, tanto espiritual quanto de pessoas mesmo ruins. Por isso que as pessoas têm que vigiar em oração, principalmente para não perder a fé. Há pessoas que vão criticar e falar que, tá vendo, vocês falam que Deus guarda, né? Muitas vezes ateu, pessoas de outra fé, outra denominação. Tá vendo, foi lá e não é a casa de Deus, e Deus não guardou, não disse que tinha anjo, porque alguns inventam algumas coisas, né, que tem anjo protegendo lá as portas, né? Mas fato é que a fé, o cristão, ele deve estar sempre em pé diante das mais aflições, como passou ali os apóstolos. Todos eles, muitos sofreram grande perseguição e dor. Alguns nem sabem o que é isso que é só um púlpito, uma coisa tranquila ali para ele atender, mas não tem nem ideia do que os verdadeiros cristãos primitivos passaram no passado, ainda mais com um tempo antigo, tão hostil quanto a saúde precária e quanto as outras coisas que poderiam lhes sobrevir, não é? Esse é o vídeo de hoje. Deixa seu like, comenta, compartilha nos grupos e se inscreve no canal do Instituto Medita Fé, com sede na cidade de Londrina, onde haverá logo aí o 2º Congresso Bíblico. Eu vou deixar aqui no final do vídeo. Deus abençoe, paz e graça verdadeira, e até o próximo vídeo.